sei, porque aí pode ter um erro de interpretação. Essa piada que eu estou dizendo é simplesmente gato escaldado tem medo até de água quente. Mas acontece muito hoje. Se você coloca a palavra holocausto ou coloca a palavra macaco na mesma frase que negro, ninguém quer ver o resto. Só leram negro, macaco, racista. Ninguém quer ver em que contexto foi dito. Se eu coloquei a palavra judeu, holocausto, não interessa o que ele disse. Ele disse judeu, holocausto, desgraçado, nazista, vamos acabar com ele. Às vezes falta a boa vontade de interpretar. Todo mundo sabe que eu não sou nazista. Vamos interpretar? Pois interpretar, você dizer, você pode dizer aqueles assim, trens do Holocausto que levavam os judeus para a morte, e você fala que eles não querem metrô em São Paulo, que eles vão lembrar daquele... Você acha que isso tem alguma coisa de interpretar diferente do que o mau gosto de ter dito o negócio? Você pode me dizer o seguinte, não teve graça nenhuma. Eu perdi avô naqueles trens lá. Aí eu ouço um engraçadinho no Brasil, chamado Danilo Gentili, fazendo referência a uma história para mim, com uma piada sem graça, uma coisa que mexe com as vidas de muitas pessoas. O meu pai morreu de infarto. Eu faço piada de infarto. Mas faz piada de infarto é diferente. Agora, quando você fala dos negros, quando fala dos negros, eu não consigo ver graça numa piada que humilha uma raça negra que é lamentável o humorista achar engraçado. É o que diferente da loira. Você falar da loira é uma coisa genérica. Loira, a gente sabe que a cor de cabelo não significa que a pessoa seja mais ou menos inteligente. Isso é uma bobagem muito grande. Então dá para brincar. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira... Discussão em alto nível sobre sem censura. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira, porque você sabe que uma loira é inteligente dependendo da cor do cabelo. Não, porque é uma bobagem tão grande dizer que loira é burra. Isso todo mundo sabe que é uma idiotice. Não tem comprovação científica numa bobagem dessa, entendeu? É bobagem. E quando eu falo que um negro é macaco? Não, aí você está sendo prejudice, como eles falam, você está sendo racista. Não, para mim é bobagem, porque o negro não é macaco e a loira não é burra. Não, eu sei tão disso, bobagem como a loira. Não, é menos. O caso da loira é uma coisa que se criou diferente, porque a gente sabe que o racismo é uma realidade. É uma coisa, eles têm grandes problemas com isso há muito tempo, desde a escravidão. Nós não vamos comparar isso com uma coisa que surgiu sobre a loira, que é uma bobagem muito grande, que não tem raízes tão profundas quanto a história do negro. Em que a gente sabe que tem menos oportunidade, a gente sabe que tem que ter cota nas faculdades. Como é que você pode dar a mesma importância, como você acabou de fazer aqui, para esses dois assuntos? Não Se você me tratar como um colunista, como alguém, não dá para comparar. Mas eu sou um comediante, eu só falo merda. Comediante pode tudo. Eu acho que pode. Pode tudo. Vocês são acima do bem e do mal. Não, o comediante só fala merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um alvo. Quando você ri do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. Como é que era isso? Tem que idade você está hoje, do que você está falando? 32. 32. E aí, quando começou tudo isso? Eu sempre gostei de comédia, sempre. Eu acho que na escola, meus tios eram pessoas que me faziam rir. Só que na minha família, eu acho que eu nunca fui visto como comediante. Acho que quando eles ligaram a TV e viram fazendo piada, falaram, é o Danilo, eu nunca fui visto como comediante em casa, mas na escola, sim. Eu era aquele engraçadinho da turma que emendava com piada, tal. Eu acho que na escola eu buscava esse escape. Você já era rápido de raciocínio? Pra coisa ruim, sim. Mas já coisa ruim na época? Tirava sarro das crianças, brincava fazia bullying com seus colegas? Sempre. Sempre? Mas tem uma coisa que o comediante tem que ter. O comediante, ele tem que estar sempre pronto a, se for o caso, fazer o dito bullying. Mas a primeira pessoa que ele tem que fazer bullying é com ele. Você tem que aceitar o bullying também. Eu faço piada com tudo. Só que eu abro o meu show falando de mim, falando da minha mãe, falando da minha família, depois eu começo a falar dos outros. Você tem irmãos? Morreu. Todo mundo. Morreu todo mundo. Como morreu todo mundo? Minha irmã morreu. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha uns 17 anos. Nossa. Do nada ele morreu. Depois de uns 6 meses, minha irmã, no primeiro dia de emprego, o carro capotou da empresa. Só ela morreu. Tinha 6 pessoas no carro, só ela morreu. Depois de um mês, roubaram um Gol velho, que era a única coisa que a gente tinha. E a gente ficou devendo aluguel e tudo. Foi uma época muito conturbada. Foi quando eu pensei, eu posso rir disso ou posso chorar disso durante um tempo, então eu vou rir. E eu comecei a escrever piadas sobre a minha situação, sobre a minha vida, sobre a morte do meu pai, sobre a minha irmã, sobre o que eu vivia. E não existia esse cenário de comédia stand-up que existe hoje. Comecei a ir para a Noite de São Paulo, comecei a conhecer o pessoal que também queria fazer. E, graças a Deus, hoje eu consegui alguma coisa, dar um conforto para minha mãe. Que bacana. Posso pedir um aplauso para ele? Não quero...
Vocês só aplaudiram porque ele pediu. Não, senhora, estou aplaudindo porque eu sei que todo mundo se sensibilizou, porque isso é uma história, entendeu? Um lado do Danilo Gentili que as pessoas não conhecem muitas vezes. Então eu acho muito legal você trazer isso aqui, sabe? Um menino que, pô, sofreu um monte de problemas, né? Teve uma... Né? E esses são os problemas mais irreversíveis, únicos e irreversíveis da vida, é perder pessoas que a gente ama, perder um pai que é uma referência, perder irmã, ficar sozinho com a mãe e aí batalhar e dizer que o que quis na vida conseguiu, que é foi assim, o objetivo maior que é ajudar a sua mãe. Esse é um Danilo Gentili que eu curti conhecer hoje aqui, entendeu? Gostou? Que é muito legal. Não, eu curto você também como profissional, pelo amor de Deus. Porque o outro é uma merda. Não, é nada, imagina. Pelo contrário, se fosse não estar no meu programa hoje aqui, obrigado. se fosse não estaria numa emissora como a Band, não estaria fazendo o que você faz. Eu não curto os seus exageros, mas eu curto 90% do Danilo Gentili. Pronto, eu não curto 10%. Eu acho que quem pensa que tudo pode, infelizmente, no Brasil são os políticos, né? Exato. É por isso que... Pois Esse é outro mau situação exemplo que a gente de tá, outro sentido que eles, humoristas, tiram muito bem, né? Isso sem dúvida. Só uma questão. A questão é, tudo pode, tudo não pode. Ok, tem coisas que não pode. Mas quem é que vai me dizer o que não pode? Quem está apto o suficiente para me dizer o que é certo e o que é errado? Olha, se você arcar com a sua consequência, você pode fazer o que você quiser. Isso é uma coisa que a gente sabe, não tenha dúvida disso. Mas existe uma certa... Quando você fala, quem disse? Quem disse que eu preciso estudar na escola para ser alguém, para eu poder crescer na vida, ter informação suficiente para ter uma carreira? Quem que estabeleceu a vida em sociedade? Então vamos voltar lá atrás. Você está questionando de um jeito tão assim leviano, na minha visão, Pode falar? de certa forma. Existe um padrão da sociedade, uma vida em sociedade. Existe um padrão. Então, o padrão é que esse você é o padrão. estude e faça uma carreira. E o Neymar não fez isso, é muito mais rico do que eu. Como o Neymar não fez isso? Espera aí, o que o Neymar não fez? Ele estudou futebol, ué. Ele foi lá desde pequeno, tem um talento dentro dele que ele não precisou. E ele falou aqui no meu programa que pretende estudar ainda. Eu falei que eu duvido que não vai ter tempo. Mas que ele gostaria de se informar, porque um dia a carreira acaba, ele quer fazer outra coisa. acho que eu tenho que Talvez não estudar precise nada. financeiramente. Ou então, Quer intelectualmente... desenvolver a cabeça dele. Se eu tivesse o talento que ele tem, eu não ia estudar nada. Tá certo ele. Eu não acho, O eu senso acho que é comum diz, bacana você estuda. ter- Não estuda nada, Neymar. Você ganha dinheiro, vai comer a mulherada. Contra esses argumentos, eu retiro a minha causa. Piada de mau gosto, de situação de vida que você se arrependa, que você teria feito diferente? Falando em vida, eu me arrependo de ter demorado muito para arriscar. Eu só risquei. De ir lá eu só pra- saí, pro eu stand-up. só saí da vidinha do subúrbio, eu só saí do que estava traçado ali pelo destino, depois que eu perdi tudo. Depois que eu perdi meu pai, minha irmã e tal. Talvez se eu tivesse arriscado antes, se eu tivesse feito o que eu gosto antes, talvez até meu pai e minha irmã teria tirado proveito do que eu conquistei aqui. Então eu acho até quem está em casa não deve pensar muito não. Você tem que, a hora de arriscar é agora, faça o que você gosta. A vida é muito curta, passa muito rápido e eu sou muito jovem para Não estar espera, falando né? isso. Mas é verdade. eu já me deparei com essa situação 2 vezes na minha vida. Agora é a hora, faça o que você gosta, vá A atrás. pergunta Tchau. preparada pela produção é a seguinte, Danilo. Em 2009, você lançou um livro chamado Como se tornar o pior aluno da escola, no qual você fala sobre as suas peripécias quando criança. Pouco depois, o livro foi denunciado ao Ministério Público e ganhou um selo inadequado para menores de 18 anos. Aí que vendeu, hein? Você não pensou que podia se tornar um péssimo exemplo para crianças e adolescentes com um livro como esse? Pensei, por isso que eu pensei, precisa virar livro. O que acontece? Não dá. O livro ganhou um selo, o Nazi disse tudo, ganhou um selo proibido para menores de 18. Foi a que a molecada quis comprar. Chamou mais a atenção, né? O livro ele fala de coisas de verdade que eu fazia na minha época de escola. E o que você fazia de tão inadequado? Aí vai ter que comprar o livro para saber, porque eu sou um Dá um capitalista. exemplo para nós. O livro, pra ter ideia, ele ensina a colar, técnicas que você pode colar e a professora nunca vai descobrir que você está colando. Ele ensina você a como fazer um dever de casa, um trabalho sem ter trabalho nenhum. O livro tem uma tabela periódica do bullying, onde você vai poder bolar apelidos de mau gosto pros seus amiguinhos. A verdade é, de verdade, eu me diverti muito com meus amigos no meu tempo de escola fazendo essas Foi coisas. você que fez sozinho tudo isso? Sim, sim. E no final tem páginas negras com planinhos pra você fazer Como na ser escola. expulso da escola, que o ápice é ser expulso. Por Aí é bacana, esse é o herói. O que acontece? Sabe como o Coyote fazia? O Coyote fazia planos pra pegar o papaléguas? Eu fiz planos pra Bip, bip. colocar pimenta no bebedouro da escola. Esse tipo de coisa. Então tem aí. Eu me diverti Você muito. pretende ter filhos? Pretendo. Você quer que seu filho Se é que leia eu já esse não livro? tenho.
Você quer que ele leia esse livro? Pode ler. Pode ler? Pode